Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para comentar sobre algumas empresas a pedido de alguns ouvintes, alguns amigos, alunos, a respeito de algumas empresas e alguns aspectos da nossa economia. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos e suas sugestões são bem-vindas não só no corpo dos vídeos, como também através do e-mail previsioneseconômicas@gmail.com, a página www.previsioneseconômicas.com.br, onde tem as nossas playlists, hoje com mais de 160 vídeos, perto de 200 podcasts, à sua disposição gratuitamente. Inscreva-se no nosso canal, porque a nossa recompensa, nós não temos patrocinadores, é a sua inscrição. O nosso objetivo é transmitir informações a pedido do nosso pequeno público, grande público, e algumas outras informações correlatas que possam influenciar na sua carteira. Vamos iniciar hoje falando da Itaúsa. A Itaúsa é um dos maiores complexos brasileiros, cujas ações eu acho que estão baratas e que deverá, num futuro muito próximo, ter uma política muito agressiva de dividendos. O Grupo Itaúsa acabou de recomprar 2.400.000 ações que estão sendo mantidas em tesouraria, aumentando assim o valor provável no futuro, se essas ações forem canceladas, um aumento do valor patrimonial de cada unidade. O Grupo Itaúsa é dono da Duratex, ou controlador da Duratex, grande empresa, L. Queiroz, na área agropecuária, da adubos, a Duratex na área de madeiras, a Alpargatas na área de calçados e correlatos, a Copagás, a NTS e o Banco Itaú. Então é uma empresa muito forte e o preço do papel hoje, em torno de R$10 por ação, está bastante convidativo, esperando justamente um desenrolar maior, uma provisão maior de dividendos. Depois a gente fala sobre a Petrobras, que hoje é a maior empresa brasileira, pagando dividendos poupudos, como a semana passada, pagou R$2,90 por ação referente a um trimestre. É uma empresa que promete muito, de grande futuro e que está estudando hoje a ampliação da produção de gases e outros processamentos a fim de diminuir a dependência das importações. Ou seja, nós temos alguns tipos de petróleo que nós não temos capacidade para refiná-los. Então, esse petróleo é exportado, outros vêm para cá, então nessa troca sempre tem um custo para a Petrobras. Ela está estudando a redução da dependência externa desse sistema, a fim de poder produzir mais. Uma coisa interessante é a Moura Dubeux. A Moura Dubeux, construtora do Nordeste, tem uma frase interessante. Ela está fechando o balanço agora, apresentando um resultado excepcional, um crescimento de 64,4%, uma geração de caixa de 30 milhões. E ela diz que não falta demanda no Nordeste, na parte que ela abrange. As suas vendas têm sido agressivas e acompanhadas de um crescimento significativo de novos lançamentos, novos investimentos e etc. Então a Moura Dubeux é uma ação que hoje ainda está na casa barata, está na casa de R$4, atingindo agora parece que 7, qualquer coisa próximo de 7, e ela está com, digamos assim, um comprometimento com o crescimento, sem dúvida nenhuma. Se estima o valor futuro, que eu digo logo agora com os resultados, em torno de R$7.000. A JBF, outra grande empresa, dona da JBS, a maior produtora de proteína de carne do mundo, está entrando agora no sistema de minas, na área de mineração. Ou seja,
quer também se tornar um player na área da mineração, assim como a Vale do Rio Doce. Ou seja, é uma ampliação muito grande de negócios dentro da JNF. Né? A Odontoprev deverá reverter, para a alegria dos acionistas, 43 milhões que estavam provisionados em função de decisões judiciais. Foi dado ganho de causa ao Odontoprev e isso deverá acumular os seus lucros. A WEG, mais uma vez, marca mais um gol. Ela associou agora a Jeep para uma parceria na questão da mobilidade elétrica. Então, nessa parceria, vai haver o Jeep híbrido, em que a WEG terá a parte elétrica como fundamental. Você que é acionista da Gol, a Gol teve agora, recentemente, um aumento de 113% na demanda de assentos. Ou seja, é muito significativa essa valorização das suas ações. O seu sistema automotivo brasileiro despencou agora em março, porque está faltando demais componentes. Ou seja, na área de semicondutores e outros componentes, o mundo que tem, digamos, após essa crise, não tem conseguido suprir. Os semicondutores, a maior parte, são produzidos na Ásia e essa produção não está atendendo aos mercados. Né? Outra coisa interessante, que a gente volta a falar da aposentadoria, porque é um caso muito sério. A aposentadoria, segundo o Ben Hift, o grande expert em questão de aposentadoria, etc., ele diz claramente que o processo de aposentadoria de cada um de nós deve iniciar na meia-idade. Principalmente hoje, em que a longevidade nos promete viver muito mais e com uma demanda também muito maior. Né? Lembrando sempre que na terceira, quarta idade, a produção ou a produtividade do indivíduo é menor, então a despesa é maior. Daí a necessidade de ter tido uma organização nos diversos vídeos que nós já falamos aqui, né, da sua aposentadoria. E lembrando aqui que o despreparo da aposentadoria, o dormir no ponto, é muito sério. Por isso que o Ben Huft diz que o preparo tem que começar na meia-idade. Eu já acho até o contrário. O preparo tem que começar praticamente na juventude, com fundos de pensão, planos de aposentadoria, imóveis em vista, ações, aplicações, e que tudo isso começa de uma forma modesta e ir crescendo à medida que a idade cresce, né? Para que o seu status financeiro venha a ter um certo conforto, porque existe um outro lado que o Bernhard fala, que a gente precisa estar muito preparado, é que há um corte muito severo quando o sujeito aposenta, ele perde o convívio com o meio dele. Esse sobrenome corporativo pesa muito. E isso, se o indivíduo não estiver bem preparado para uma outra atividade mais leve, umas finanças tranquilas, que permitam um certo número de passeios, vai pesar muito essa falta de identidade, que ele chama de sobrenome corporativo. Ou seja, quando nós afastamos de uma empresa, nós perdemos o vínculo, a ligação, o grupo, né? Aquela atividade, aquele pensamento, aquela responsabilidade. E isso, se por um lado pode parecer bom, por outro lado é um desafio, porque a perda do sobrenome corporativo, vamos chamar assim, é um impacto psicológico muito grande. Então, os diversos vídeos que nós já falamos aqui sobre a aposentadoria, né, pesam realmente de uma forma muito significativa na sua aposentadoria. A sugestão, então, é que se comece a preparar, segundo Bernhoff, na meia-idade, segundo a minha opinião, na juventude. Ou seja, preparar para que os golpes, as dificuldades, os problemas que virão sejam suavizados pela a sua preparação. Né?
Por fim, também quero comentar, engraçado, os melhores países aqui na América Latina para aposentadoria, na ordem de benefício. Panamá está no primeiro lugar, Costa Rica em segundo lugar, México terceiro, Portugal em quarto, Colômbia em quinto, Equador sexto. Já saindo da América Latina, vem a França e a Ilha de Malta, ou Malta, como locais muito bons para aposentadoria. Posteriormente vem a Espanha e, em último lugar, o Uruguai, voltando aqui para a América Latina. O Panamá foi o país que teve o melhor ranking porque ele oferece maior facilidade para a terceira idade, inclusive a respeito de saúde. Vou, por fim, comentar, a pedido de diversas pessoas, sobre algumas habilidades necessárias ao executivo, necessários ao gerente, ao administrador. Algumas dessas habilidades vão destacar o gerenciamento de crise, a capacidade de gerenciar crise. O ser humano vive em crise, crise entre si, crise dentro de si, crise no grupo, crise no país e assim sucessivamente. Então, o seu gerenciamento de crise. A sua capacidade de comunicação tem que ser muito pura e o melhor possível. O relacionamento interpessoal, fundamental. Ou seja, não basta ser líder, ser gerente, ser o chefe. Você tem que ter um gerenciamento de crise, você tem que ter comunicação, você tem que ter relacionamento interpessoal, habilidades técnicas, por exemplo, digitais, para você acompanhar o seu grupo, estar sempre pronto para o long learning, ou seja, para o aprendizado contínuo, ou seja, ninguém pode parar de aprender. Outra coisa é o conhecimento de idiomas. É necessário que você conheça diversos idiomas. Essas são algumas características do gerente moderno, do administrador moderno e do funcionário moderno, que vai mudando de posição à medida que a idade e as oportunidades vão aparecendo. Muito obrigado, tenha um bom dia, aproveite as nossas ideias, nossos trabalhos e você precisando de sugestões, nós estamos aqui para tentar ajudá-lo. Não somos donos da verdade. Muito obrigado, bom trabalho.